pá. Nani. Grande Christian, tudo bom, velho? Boa noite. Oi! Chegou correria? Aham, deu tempo certinho de servir as crianças e subir. Fiz macarrão de lentilha hoje, legumes, super saudável. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Lorena, Lau, tudo bem? Christian, tudo bem, Grande gente? Christian. Bela, Sandra, Belo Branco. Christian, Christian mora provavelmente no lugar mais bonito do planeta. Ele mora em Nice. Ui, a França? Uhum. Pô, que lugar. Não conheço ainda. Lindo demais. Gente, a live de hoje é bem legal. No início deu um nó nas ideias, mas depois fez todo sentido. A gente passou a tarde toda falando sobre o assunto da live para a gente conseguir condensar essa informação toda aqui em meia hora. Eu me arrisco a dizer que talvez seja a live mais importante que a gente já fez, e eu não sei se a gente vai ter outra que venha a ser tão importante quanto essa. Essa meia hora da live de hoje vai condensar, eu não sei quantos dias em leitura, tá, de estudo da minha parte, e tem provavelmente uns 10 ou 15 livros que eu tive que ler e fui pesquisando e resumindo e entendendo para chegar aí. E se tu pensar que, em média, o estudo para um livro são 10 anos, a gente vai resumir aqui muitos anos de muitos autores em meia hora. Então, eu acho que vai ser bem importante e é um assunto fundamental. Eu tenho vindo a perguntar de vez em quando quem és tu, né? Ou quem sou eu, Quem né? tu... Quem tu és, quem sou eu, se as pessoas sabem quem elas são. E o objetivo da live de hoje é clarificar esse assunto, que é o assunto, é a parte mais espiritual que pode haver, né? Quando eu digo espiritual, o que é o desenvolvimento espiritual? É tudo aquilo que não é mundano, certo? Ou seja, são a parte do nosso desenvolvimento que não é a parte mundana, da parte do mundo, da, das coisas práticas. É um desenvolvimento superior. E isso que a gente vai falar aqui hoje tem tudo a ver com isso, tem a ver com o desenvolvimento do ser. Então, vamos lá, Tá. né? Aí, como é que tu quer falar? Tu quer fazer tipo como a gente conversou hoje de tarde? Como é que tu quer fazer? Ou tu quer ir só falando direto? Não, eu acho que a gente fazer, para a gente chegar naquelas conclusões que a gente chegou hoje de tarde, não tem como dar a resposta, como tu percebeu, a gente tem que simplesmente ir tirando as respostas erradas. Tá, então vamos Pra... começar. Senão eles não vão ficar confusos. Então, beleza. Então, galera, a pergunta fundamental é: quem és tu? Ou quem sou eu? Essa é a pergunta que os mestres budistas, os zen budistas, dizem que tem que ser feita toda hora, todo instante, todos os dias, né? Quem sou eu? E quando a gente faz essa pergunta, a gente recebe uma miríade de respostas, né? É, se tu chegar numa entrevista de emprego e a Pode dar pessoa... os meus exemplos das respostas que eu dei. Sim, sim, tá, obrigado. Ou Quando a gente chega, por exemplo, numa entrevista de emprego, quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente fala, né? Ah, eu sou o Fábio, eu sou coach, eu sou o Fábio, eu sou professor de jiu-jitsu, eu sou o Fábio, o pai de Eduardo, da Luísa e da Olivia, né? Uhum. Eu sou o Fábio, sou informático, eu sou o Fábio, mudei para Portugal em 2001, né? Sim, é Então, sábio, carismático, que ajuda, empático e que gosta de ajudar as pessoas. exatamente, a gente tem diversas formas, né, consoante o contexto, e agora eu vou virar a câmera aqui para a gente usar o nosso diagrama. Dá Deixa eu um zoom, melhorar não aqui. vê nada. Deixa eu melhorar aqui
tripé. E eu vou fazer essa explanação aqui, ó, eu vou ir das partes mais práticas para as mais esotéricas, digamos assim, para as mais subjetivas, tá? Então, por exemplo, o mais denso, o mais prático, tá relacionado com o ambiente, certo? Eu sou a Nani, eu sou a mãe do Guilherme, Gui, da Laura. né? E da Laura. Eu sou a Nani, eu sou professora de Pilates, né? Isso tem tudo a ver com o ambiente externo, com as tuas ideosferas. Eu sou a Nani, eu sou filha de fulano e ciclano. Isso é uma identificação tua, certo? É uma forma da gente se identificar. Só que acontece, aonde eu quero chegar com a pergunta de quem é tu, não pode ter a ver nada teu relacionado com os outros. Porque assim, tu só é mãe do Guilherme e da Laura porque o Guilherme e a Laura existem, mas antes deles existirem, tu já era alguma coisa. Correto. Né? Tu hoje é filha de fulano e ciclano, não sei o nome dos teus pais, mas um dia tu vais deixar de ser, porque eles vão ficar velhinhos e um dia a velhinha vai apagar, né? Mas se tu vai continuar sendo a Nani. Sim. E vou continuar sendo filha deles. Mas para ser filha, tu vai deixar de ter sido filha deles. Tu foi filha deles vou enquanto estar eles... filha. Eu vou ser naquele momento da duração da vida deles, no caso. Exatamente, né? Tu vai dizer, eu fui filha de, né? Eu fui irmã de, né? Mas tu nem sempre foi irmã, porque quando tu nasceu, tu não tinha todos... Tu não é a mais nova, né? Só mais nova. Tu sempre foi irmã. Tu sempre foi irmã, mas um dia tu pode ser que tu deixe de ser. Sim. Ou, Entendi. imagina que se tu foi separada da tua família e foi criada por outra família, como filha única, tu não ia achar que tu era irmã de alguém, né? Sim. Tu ia ser criada como, não, eu sou a Nani, eu sou filha única, mas aí Tu um ia dia se alguém... auto-perceber e se autodefinir como nem contando essa parte. Exatamente. Portanto, isso não é quem tu é no fundo, no fundo, no fundo. Né? Porque isso depende dos outros e muitas dessas coisas são transitórias. Sim, ele depende de referências externas, não quer dizer que ele depende do outro em si. Quando tu fala depende, às vezes parece que é uma condição sine qua non. Mas é assim, porque tu ser mãe depende de ter um filho, né? Sim, nesse caso específico, sim. Né? Tu ser esposa depende de haver um marido. E mesmo tu ser assim, eu sou a melhor da minha turma, depende de haver uma turma. Sim, né? Tem independência, porque se tu tivesse sozinha no universo, tu era melhor e pior não existia. Só existia tu. Entendi né? essa primeira parte, beleza. Então eu vou expandir um pouquinho mais aqui e vou para o comportamento, né? O que é o comportamento? Eu sou a Nani, eu sou muito carinhosa, eu sou muito paciente, eu sou muito educada, eu sou poliglota, né? Só que acontece, mais uma vez, essas coisas não são permanentes. Pode ser que tu não tenha sido educada a tua vida inteira, ou pode ser que tu tenha sido educada e um dia tu deixe de ser educada. Então eu estou educada, eu estou... Exato. E atenção, tu até pode ser educada a tua vida inteira, certo? Mas há uma possibilidade de tu deixar de ser a qualquer instante. Sim, e pode ser que existam momentos da minha vida que eu não seja. Exatamente. Tu é educada a 99,9% da tua vida, mas um dia um cara te dá uma fechada no trânsito e tu bota o dedo pra ele. Né? E foi 1/100º de segundo que tu não foi educada. Naquele 1/100º de segundo, tu deixou de ser tu? Não. Não. Tu deixou de ser educada. Correto. Certo? Entendi. Então, quando a gente pergunta quem é tu e a pessoa se define com base no seu comportamento, também não é a raiz da questão. Né? Não é a raiz da questão porque são coisas transitórias. E para além do mais, né, na questão do comportamento, quando tu era criança, tu te comportava de um jeito. Depois tu cresceu e tu te comportou de outro.
E dependendo do ambiente que tu tiver também, o teu comportamento é um. Porque se tu tiver numa festa com as tuas amigas latinas dançando samba, teu comportamento é um. A Nani dentro do estúdio de Pilates, o comportamento é outro. Mas tudo é a Nani, Sim, é verdade. né? E Tá. mesmo dentro do estúdio de Pilates, um dia tu tá melhor com a vida, né? E tu consegue ser ultra simpática, e no outro dia alguma coisa pode ter te acontecido e tu já não é tão simpática, ou tu, sei lá, a própria cliente chegar atrasada pela milésima vez, né? E tu, mas é tu, mas aquele comportamento não é tu, Ok, entendi. entendeu? Então vamos E, expandir um pouco mais. ó, vamos ver ali, ó. No caso, então, posso deixar de ser sempre boazinha? Sim. Tu não tem. Quer dizer, responde aí. Acho. Não, é assim, olha, é, ninguém é bom o tempo inteiro e nem mal o tempo todo, né? Isso é normal. Isso são só comportamentos. Comportamentos. Não é quem tu é especificamente. Não é o que te Exata, define. exatamente, né? É claro, quando uma pessoa é muito tempo boa, a gente fala, ah, fulana é tão boazinha, né? Claro, a gente está generalizando uma coisa, mas ela age bem, né? Uhum. Ela age bem, mas é a forma como ela age, não é quem ela é, não é essa resposta definitiva. Ok. Mas Tá. continua agindo bem, tá? Então vamos lá. A próxima camada aqui é a camada da capacidade, tá? E capacidade é aquilo que a gente consegue fazer. São habilidades, certo? São Aham. dons ou capacidades adquiridas, certo? Então, assim, ah, eu sou a Nani, eu sou, sei lá, eu corro 100 metros em 10 segundos. Não, eu sou a Nani, eu sou fisioterapeuta. Uhum, uhum. Né? É uma capacidade que tu adquiriu através do teu esforço, do teu estudo. Então, eu sou a Nani, eu sou fisioterapeuta. Mas um dia tu Sim, não era, sim. E né? outra, eu posso estar fisioterapeuta, né? Não é isso também que me define. Já existiram momentos da minha vida que eu estava trabalhando com confeitaria, por exemplo. Exatamente, Eu não né? deixei de ser a Dani, né? É, exatamente. Então, mais Ah, uma então, coisa que a gente acha que nos define, que não nos define. exatamente, cara. Isso é uma coisa na minha vida que foi sempre muito engraçada. Eu, no meio do pessoal da informática, não pareço um cara da informática. Eu, no meio do pessoal do jiu-jitsu, eu também não pareço um cara do jiu-jitsu. Entendeu? Hum. Eu, quando estou nas reuniões de pais, com os pais das outras crianças aqui da escola, eu também não pareço um pai normal, assim, entendeu? Eu, no meio dos brasileiros aqui, eu não me sinto um brasileiro tradicional, daquele que a gente mais vê, mas eu também não sou português, entendeu? Uhum. Ou seja, quer dizer, eu não sou ninguém, Não, tu é o Fábio. eu sou o Fábio, mas essas coisas, essas questões todas são questões transitórias. Eu era muito mais brasileiro quando eu cheguei aqui. Uhum. E eu não estou deixando de ser eu mesmo. Sim. As minhas capacidades e o meu comportamento estão mudando. E eu não estou deixando de ser quem eu sou. E até voltando um pouco atrás, né? Hoje de tarde a gente conversando, tu chegou uma hora à conclusão que, então eu sou o meu corpo, né? Só que já Que é foi só comprovado. isso que tem que não muda. Quer dizer, até isso muda. Só que já se comprovou cientificamente que as células todas se renovam. Eu não me lembro exatamente o período que leva para se renovar, mas eu acho que são 9 anos. As células todas mudam, mas as partículas, né, que formam os átomos é muito mais rápido através da respiração e da alimentação. As moléculas que formam o teu corpo saem, né, vão para a Uhum. Terra e tu adquire novas e todas essas moléculas são renovadas, ou seja, tu mantém a Sim. forma. E daí foi nesse momento que eu cheguei e falei, tá, então tu é o quê, pelo amor de Deus? Uhum. Mas nós Fala estamos, logo, criatura, lembra? mas ainda estamos subindo a nossa escadinha aqui, ó. Tá Tá. vendo como cada vez está ficando mais sutil e mais Mostra com o subjetivo, né? mouse ali, passa o mouse em cima pra gente ver que não dá pra ver. Ah, tá, agora deu.
tá? Agora vamos subir mais um nível aqui, ó, que é crenças e valores. Deixa eu só fazer um parênteses aqui com respeito disso, ó. O comportamento influencia o ambiente influencia o comportamento, tá? Tá. A capacidade influencia o comportamento também. E o comportamento vai influenciar. De cima para baixo sempre tem influência, de baixo para cima às vezes, tá? Tá. Isso para material para outra live. Tá bom? Crenças e valores, né? Se eu acredito que eu consigo, eu vou ser capaz, tá? Crenças e valores. Aqui é uma fatia bem grande daquilo que a gente acha que a gente é, né? Porque tudo que a gente acha que a gente é, na verdade, é uma crença, Sim. tá? Valores, né? Tu pode, na tua adolescência, ter valorizado muito, por exemplo, a liberdade, a variedade. Queria sair, queria experimentar, bebia, né? Queria ir em todas as discotecas que podia, queria viajar com os amigos, não sei o quê. Depois tu ficou adulta e tu começou a se preocupar, por exemplo, com a escola das crianças, com as contas para pagar, e aí tu passou a valorizar, então, a segurança. Uhum. Houve uma Sim, e transição as crenças e os valores também vão mudando ao longo do tempo. Então, tu não total. é a tua crença e tu não é o teu valor. É Ai, aí que tu quantas quer chegar? certezas tu tinha? O melhor exemplo disso é a adolescência, né? Na adolescência a gente acha que a gente sabe tudo. Sim. E aí Então, quando a gente... assim, ó, dá pra dizer, Fábio, que quando tu faz essa pergunta aí, quem sou eu? Esse eu, ele é transitório? Não. O que é transitório é todas essas respostas que a gente está dando até agora é aquilo que a gente acha que a gente Tá, é a nossa autoimagem, ok. certo? Mas, mas tudo isso muda. E onde é que eu quero chegar com a pergunta de quem tu é na parte que não muda. E Tá. quando a gente chegar na parte que não muda, aí eu vou poder Que é a explicar, história da essência. e aí eu vou poder explicar por que é importante conhecer essa parte. Tá. Então é assim, ó, crenças e valores é super legal a gente se comparar quando a gente era adolescente, porque quando a gente era adolescente a gente tinha uma ideia do mundo, a gente acreditava em umas coisas. Quanto adolescente não usa camiseta do Che Guevara, né? E aí depois, quando cresce, fica adulto e começa a trabalhar, percebe a furada que aquela conversa era. Aham. Uns não percebem nunca, mas alguns, alguns É. percebem, alguns não, né? É, quantos adolescentes, né, usavam camiseta do Bob Marley, seguiam aquela onda rasta e depois viram adultos e estão super preocupados se o filho vai fumar maconha. Uhum, uhum. É? Super. Então, as crenças e os valores mudam também. Por mais que tu acredite hoje numa coisa piamente, tu tem que dar o benefício da dúvida, porque como já houve, noutra altura, coisas que tu acreditou que mudaram, tu tem que acreditar que aquilo que tu acredita hoje Que aquilo ali pode... é transitório, né? É. E, mais ainda, se tu não acreditava ontem naquilo que tu acredita hoje, significa que aquilo que tu acredita hoje não pode ser o que tu é, porque ontem tu já era alguma coisa. E existe Sim, uma parte que não mudou. sim. Por isso, Tá, mas daí a pessoa não vai ficar perdida? Não vai ficar assim, meu Deus, o que sou eu? Vai ficar tipo uma crise de identidade. não, não vai. No final da Tá. live não vai. Se sair agora, vai. Ah, é verdade. Verdade. Se sair Quem agora, não ouvir todo o processo, quem entrar agora e ouvir a gente vai falando, acha que a gente é doido. vai. Não, quem não sair agora, quem sair agora é capaz de se confundir depois, mas Qualquer coisa, a gente depois assiste no YouTube toda a live 30 minutos só, tá? A gente não é doido, aham. faz sentido. Bom, beleza. Daí a gente chega no último estágio, né? Que é a identidade. A Uhum. identidade em si. A identidade é montada por todas essas coisas que estão aí abaixo dela, né? E é aquilo que a gente chama de ego. Então o que acontece? Todas essas coisas que a gente falou daqui para baixo,
são a identificação do que a gente faz com a nossa mente, Ok. tá? Com as nossas ideias. A gente começa a acreditar nas coisas, a gente forma regras, lembra que a gente falou de regras? A Sim. gente forma crenças, e aí a gente tem uma coisa fantástica, né? As pessoas dizem assim, eu não gosto que me rotulem, mas pega o jornal e vai ler o horóscopo, né? E ela Uhum. acha, né, que aquelas linhas ali, eu sou de virgem, né, tu e eu, então eu sou de virgem, virginiano é assim. As pessoas, mas se tu disser pra pessoa que assim, tu é tão assim, tá me rotulando. Mas se tu disser pra pessoa, não, tu é assim porque tu é de virgem, a pessoa já gosta, né? Ah, sim, ela já é uma outra maneira dela ouvir aquilo ali, né? Exatamente. Tá. Por quê? Porque isso dá um senso de certeza nas pessoas. Tu falou uma coisa bem importante há 3 minutos atrás, que é assim, a pessoa não vai se sentir perdida. Sim, se parar agora, vai, né? Mas o que acontece? As pessoas Segue. precisam. As pessoas, fica. As pessoas precisam de um senso de certeza. E daí elas acumulam essas crenças para conseguir olhar para si e dizer assim: eu sou isso, né? E aí elas ficam seguras, né? E aí elas começam também a agir de forma a comprovar aquilo que elas acham que elas são. Entendi. Elas precisam Uhum. ter uma certeza para se sentir seguras, né? Então elas Exatamente. se definem, elas têm uma urgência em se definir. Eu sou Uhum. isso, eu me comporto assim, né? Como eu me comporto perante os grupos, eu me defino assim, né? X, Y, Exata- Z, eu sou mãe, eu sou a mais nova de cinco e blá, blá. Tá, continua, porque é legal o final, gente. Exatamente. Então tu vê, né, uma pessoa que de repente na sua adolescência se integrou, por exemplo, num CNJ, né, num grupo de jovens da igreja, e aí aquilo, digamos assim, recheou com aquela memética, né, de crenças e determinados valores. E daí aquela pessoa sabe que ela tem que se comportar de determinada forma, porque é aquilo que é esperado dela e aquilo que ela mesma espera dela. Tá. De repente dá uma reviravolta na vida dela e ela se junta com um grupo de punks, Uhum. né? E daí ela começa a agir de acordo com aquele novo grupo, com aquelas novas crenças, com aquelas novas regras, e ela, para se justificar naquele grupo, passa a agir daquela forma, Sim. né? Mais E uma vez mostrando que aquilo ali não define quem ela é, porque tudo que ela viveu e o que ela passou até agora é transitório e é mutável. transitório. Então Isso. não define o que ela é. Porém, como a pessoa está inconsciente, na verdade, para ela define, tá? Quando a gente está inconsciente, a gente diz, não, eu sou isso. Quando a gente não tá ligado nisso, nesse É, abordagem da qual a gente está falando agora, não é que ela está inconsciente, que ela está apagada, desmaiada lá no hospital, estou inconsciente. não, é Ela inconsciente não da tem sua. consciência dessa abordagem. Isso, exatamente. Ela vive, na verdade, uma ilusão para se sentir segura. Bom, então, beleza. Sobra pouca coisa aqui para trás, né? A gente já sabe que a gente não é onde a gente frequenta, a gente não é como a gente se comporta, a gente não é as nossas capacidades, a gente não é as nossas crenças e valores, a gente não é a nossa identidade. Tiramos tudo, ficou só o mundo subjetivo, que é aquela voz na nossa cabeça, né? Que acontece com todo mundo. Todo mundo que está passando por essa live, eu sei, porque acontece, porque é humano. Tu tá sentado vendo TV e tu tá ali, pô, mas já é tarde, eu devia ter dormir. Ah, mas eu, pô, tô vendo TV, devia ter passado roupa. Ah, que não sei o quê, por que tu não levanta? Bah, tu é mesmo preguiçoso, não sei o quê. Pô, se tu tá com sono, por que tu não vai dormir? Ah, pô, tem chocolate na cozinha, por que tu não come? Tem aquela voz 100% do tempo. Pem, 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 pem. E tu acha que é tu. Mas na verdade também não é. Porque da mesma forma que essa voz te chama de preguiçoso porque tu tá no sofá e te lembra que tem chocolate, essa mesma voz diz pra ti, tá, agora vai dormir então, no outro dia, né? Ou essa mesma voz diz assim, pô, tu trabalhou pra caramba, parabéns, né? Ah, que legal, lá, 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 lá. Ou seja, ela também é transitória.
Um dia ela te adora, outro dia ela te odeia, um dia ela te julga, outro dia ela te congratula, né? E tem mais uma coisa. Existem alguns estados em que a gente consegue calar a boca dessa voz. Se a gente fizer meditação, se a gente focar muito no mindfulness, no exercício de mindfulness, essa voz deixa de existir, ela silencia. E aí tu não deixou de ser porque essa voz silenciou. Não, só observe. E aí é o que sobra. E é isso que tu é. A gente é o observador. A gente não é a voz que fala, a gente é quem está escutando. Porque isso nunca mudou. Essa é que é a pura consciência. É quando a gente consegue simplesmente escutar. E por que que isso é importante perceber? E para as pessoas que estão assistindo, que fazem meditação, sabem, mesmo que estejam bem no início da prática de meditação, sabem que às vezes 1 segundo, ou 2, ou 3, ou 5, consegue ficar sem ouvir nada. E só observar. E aí, de repente, surge um pensamento. Né? A gente é aquilo quando está tudo no silêncio, que a gente consegue só observar. Isso é muito importante, por quê? Porque daí tu consegue perceber que dali para baixo é tudo uma questão de opção. A gente se identifica com os pensamentos, mas não precisaria. Porque quando a gente faz uma coisa má, na verdade a gente não é mal, a gente só agiu mal. Preocupa com uma coisa, aquela coisa não existe, a gente só está pensando, aquilo é criação mental. Né? Então, sei lá, se tu... Claro que a gente está simplificando isso, né, Fábio? Né? Esse assunto é muito mais complexo e muito mais denso do que a gente está... A gente, que tu está trinchando. E a gente está fazendo uma introdução para a pessoa, step by step, tentar entender o que que é isso. Então, quando a gente fala, quando a gente começa a falar, quem sou eu? O que esses loucos vão falar? Quem sou eu? A gente foi step by step destrinchando isso aí pra gente entender. Cara, realmente eu não sou o que eu estou. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Que eu consigo ser só essa mente que observa e que está. Exato. É claro que aqui eu abordei só algumas perguntas para desmanchar, para chegar nas respostas, mas o pessoal que está vendo em casa, né, vai ter assim, mas eu sou não sei o que, não sei o que, né? Isso sempre fui. Garanto que não foi. Entendeu? Seja lá qual foi a pergunta, se tiver, pode colocar a pergunta aí, que a gente até fala um pouco, tá? Mas, na verdade, todas essas coisas, tudo que não é o tempo inteiro, tu não pode dizer que tu que te define, né? E se tu consegue mudar, se as tuas crenças tu consegue mudar, se tu consegue perceber que as tuas crenças são transitórias, sinal que tu pode escolher as tuas crenças. Sinal que tu pode escolher os teus valores. E se tu escolher, agora eu vou virar de volta, porque agora é importante que a gente veja aqui uma coisa. Eu vou aqui abrir o último. Ou seja, a gente é o observador, né? Quando o que acontece? Nessa escada aqui, ó, tem uma coisa importante de perceber, né? Se tu tem um problema, imagina, Nani, no ambiente externo, no teu trabalho, por exemplo, como é que tu resolve um problema no ambiente externo? Pelo que eu aprendi de ti, a gente tem que observar de fora, não tomar para si aquilo ali e, sei lá, achar uma solução. Como é? A ideia foi boa, mas tu não direcionou. O início foi. Tu não direcionou pro lado que eu queria. O que acontece, ó? Quando a gente tem um problema no ambiente externo, a gente resolve ele com comportamento. Tá. Quando a gente tem um problema de tomar uma atitude, é isso? Por exemplo, se o teu chefe é assim ou assado, tu resolve isso com o teu comportamento. Se tu tem um problema com os teus filhos que não te obedecem, sei lá, tu tem que mexer no teu comportamento. Entendi.
Mas tu não consegue ter o comportamento necessário para lidar com o teu chefe. Como é que tu resolve? Ali com a minha Capacidade. capacidade. Eu A gente preciso sempre... aprender alguma coisa para lidar com ele. Exato. Ah, Então a isso gente sempre resolve o problema de um nível no nível se superior. referindo ao nível superior. Nossa, entendi agora. Captei. Entendeu? Quando tu tem um problema de capacidade, tu Aham. resolve com crenças e valores. E as crenças e valores com identidade. Só que acontece, isso aqui é sempre explicado até aqui, ó. Se tu vai fazer um curso de PNL, tu vai aprender isso aqui, chama níveis neurológicos. E um problema de identidade, como é que tu vai resolver? Assim. Com observador. Se Se entendendo tu que tu é observador. dali para Ó, olha baixo, ali, ó. Eu sou de momento. Mas é isso mesmo. é, não, tu não É, é. Josi Tu falando. está. Tu está, não é que sou de momento, tu está aquilo ali, né? É, Josi. Você está ali fazendo aquilo, mas não é o que tu te define como pessoa. Exatamente. E quando tu consegue perceber isso, tu vê que daqui para baixo é tudo opcional. Daqui Ai, para como baixo é tudo. é tão simples, né? Tipo um diagrama. Ai, o que que eu vou resolver hoje? Tem uma questão com um colega de trabalho. Deixa eu abrir o diagrama lá. Aonde que eu tenho que ir? Deixa eu Uhum. ver. Ai, eu tenho que mudar o meu comportamento. Cara, vamos, né? Deixar isso salvo na tela do celular. Tu consegue. Só, O screensaver do celular. só que lá tá, né? Aí tu imagina, tu pega uma pessoa que tá com um problema de autoestima. É identidade. Essa pessoa precisa aprender a olhar de cima. Tá, e daí essa parte do observador que é a final, que é o que nos define, que é o que a gente é, que, né? Porque a pergunta é, quem somos nós? Somos Uhum, observadores. Pelo menos deveríamos ser, uhum. né, entre aspas. Ou nos entendermos como observadores, porque tudo é en passant, né? Na verdade, E daí, como é nós que chega somos. nessa parte aí? Na verdade, nós somos, tá? Só que a gente está adormecido para isso. Tu acha que tu não é, tu acha que tu vai até a tua identidade. Meu, daí Aí agora tu tem... eu Matrix, pílula vermelha e pílula azul. Ai, Jesus! E aí o que acontece? Aí tu se irrita no trânsito e tu te convence que tu é uma pessoa irritada. Entendeu? Hum, Aí tu, sei lá, um teu projeto não dá certo e tu te convence que tu é uma pessoa falhada. uhum. E Mas daí nada disso. só piora a situação, no caso, né? E se tu tá nessa Isso, situação de observador, fala assim, ok, projeto deu merda, e agora? Qual é o próximo passo? Né? Ah, ok, isso aqui vai se resolver. Dando certo ou dando errado, vai ser uma solução. Então é e aí que olha chega a só, história do mindfulness, é isso? é, e olha que louco. Nesse exato momento, ninguém, se a pessoa olhar para o momento presente, presente, exato momento, ninguém tem problema. Sim, no instante, né? O Entendo. problema é uma criação mental. Com base no quê? Com base na tua expectativa de algo que vai acontecer errado. Hum, Porque imagina que tu não tem um centavo no banco nesse exato momento, Nani. é. Tu vai dizer, pô, eu tenho um problema financeiro. Não. Por quê? Porque não tem ninguém atrás de ti com uma arma na mão, dizendo paga o meu dinheiro. E mesmo que tivesse, a pessoa ainda nem apertou o gatilho. Então, a questão de problema, cara, para chegar e dizer assim, ó, tenho um problema, ou minha vida é um problema, a vida não é um problema. A Uhum. vida passa por situações, às vezes melhores, às vezes piores. E hoje ouvi uma frase fantástica. O que nos acontece, eu vou tentar replicar a frase, tá? O que nos acontece na vida e as pessoas com quem a gente cruza na vida, no sentido problemático, são pessoas iluminadas, disfarçadas, para que nós possamos aprender alguma coisa. Tá, de novo.
Aquilo que nos acontece e as pessoas que cruzam com a nossa vida são seres iluminados, disfarçados, Tá? que nós possamos aprender alguma coisa. Aê, toquei. Soquinho. Pronto. Então, o que acontece? Quando a gente aprende que a gente não é nem os pensamentos que passam pela nossa cabeça, é muito mais fácil de lidar com eles. Por quê? Basta, foi o que eu te disse hoje de tarde, isso aqui são dois estágios, tá? O primeiro é esse acordar, é dizer assim, caraca, velho, então eu não sou preguiçoso, eu sou uma pessoa que está se comportando de forma preguiçosa. Entendeu? É muito mais fácil de lidar, tá? Uhum. Porque até muda da vergonha para culpa, que é bem melhor. Uhum. Vergonha é sobre o ser, a culpa é sobre uma ação, né? Uhum. Eu agi mal, portanto estou me sentindo culpado, beleza? Isso até pode ser útil para não fazer mais aquilo. Sim. Agora, eu sou mal, aí eu me sinto envergonhado. A vergonha está direcionada ao ser. Tá, volta lá. Então a gente chega nesses dois pontos. Um que é desse, uau, entendi isso aí. Pô, aprendi. E o segundo, que é mais demorado, porque leva a vida toda, que é a prática. E a Prática prática diária acontece e como? constante. Do momento que tu acorda, que tu está, entre aspas, consciente, né? A gente vai sempre ter uma tendência aqui a ter uma recorrência do padrão, né? Mas agora tu já sabe. E agora, quando te passar um pensamento que seja negativo, tu simplesmente te desloca e diz assim, um pensamento negativo. Que nem o Doutor Estranho. Eu não vi, não vejo. Ai, não acredito. A tarefa de amanhã, Doutor Estranho. Vou ver. Vai ver. Mas é isso. Quando a gente está meditando, como é que a gente faz? É bem isso que mostra no filme. Como se tu, né? Claro que ele é filme, gente. Mas essa história de se auto-perceber e se observar. Cara, é Exato. prática. Vamos começar a praticar isso aí. Vamos ver se a gente consegue. Como é que a gente faz quando a gente vai meditar, né? Quando a gente está meditando, a ideia é limpar a cabeça dos pensamentos, né? Uhum. Mas eles vêm, Sempre. fato. E as pessoas acham, eu não consigo meditar porque vem sempre pensamentos. Mas Não, isso é tudo. persistência. Uhum, eu sei porque na época que eu sentava a bunda para fazer yoga e meditar, é um desafio, mas não pode desistir porque o negócio vem. É real, É, gente. não. Não é E moda, é real. as pessoas acham que vão ter o benefício quando conseguirem limpar a mente. Mas, na verdade, o benefício É um vem processo todo. em conseguir, exato, em perceber, olha, um pensamento. Afinal, há quanto tempo será que eu estou aqui divagando? Nesses minutos, 10 minutos, 5 minutos que tu tá ali se percebendo. Nossa, olha, eu tô sentindo isso. O meu pé tá dormente. Nossa, eu tô com fome. Ou, nessas coisas, e nesse momento só de autopercepção ou de observação, ali tu já meditou. Porque Aham, não ficou pensando na morte da Bezerra ou coisas pesadas. Porque tu tá com a mente aberta e proposta aquilo. isso. Se tá te esforçando para meditar e pensar em coisas boas ou só se observar. E como é que é o esforço da meditação? É quando isso acontece e a gente se dá conta, é dizer assim, viajei, volta a esvaziar a mente, Uhum. né? E dali a 10 segundos tu vai viajar de novo. E daí tu, viajei de novo, volta a esvaziar a mente, né? Não é aquele esforço do, né? Sim. Não Como é que é consigo. a tua prática meditativa, Fábio? Eu faço vários tipos, tá? Eu faço meditação guiada, eu faço meditação com visualização objetiva, e agora, ultimamente, é que eu tenho adquirido mais a meditação mesmo do limpar a mente, né? Que é só pensando ou focando na entrada e na saída do ar das narinas. Sim. Só, Ó, tentar contar até 10. falou ali, ó. A primeira vez que eu tentei meditar, me deu um tique. Que Tem gente tique? que fica Nervoso? enjoado.
tem gente que fica enjoado quando tenta meditar, mas é só começar, entendeu? E ali, ó, a Josi tá dando várias colaboradas aqui, ó, por isso que tem muita gente tomando ansiolítico. Porque o que acontece, né? A gente começa a ter problema quando a gente começa a usar o tempo de forma psicológico mais negativo, entendeu? O Eckhart Tolle, ele fala que existem dois tipos de tempo, tá? O tempo psicológico, que é o tempo, digamos assim, nefasto, e o tempo que ele chama de clock time, né? Que é o tempo de relógio, que é o tempo prático, né? Ah, vou me programar para fazer isso a tal hora, que é o tempo que te ajuda a tu organizar a tua vida. O outro tempo, ele é mau. O Eckhart Tolle diz que a gente tem que focar 100% do tempo no presente, que é a única coisa que existe. O passado só existe como para tu usar de uma forma prática como referência, certo? Ah, já fiz isso, deu errado, agora eu vou fazer diferente, ou ah, já fiz isso, deu Então, certo. as histórias dos fatos e do aprendizado, que é a história, que é história, né? Que são fatos que aconteceram e que tu aprende sobre isso a partir do que aconteceu, que é o E não para se chicotear. Sim. Não para assim, qualquer coisa que tenha acontecido na nossa vida pode deixar marcas, mas é opcional da pessoa transformar aquilo num trauma ou não, né? Quando o passado vira trauma, isso é doença, entendeu? Mas é opcional, é uma doença psíquica, portanto a pessoa tem a opção de usar o passado conforme lhe convier melhor. E assim, ó, entenda uma coisa, quando a gente fala é opcional, não é querendo simplificar, entende? Tudo é opcional, você está em depressão e é uma opção. Isso não é assim, é plain super simplificar, né? A gente sabe que as coisas são complexas, que tem coisas que precisam de ajuda fisiológica, bioquímica e de apoio, de ajuda, eventualmente de remédio, de ansiolítico e tudo. Mas, né, não é assim simplesmente, tudo é opcional na vida, fim. Calma. Não, assim, o que tu está falando tem razão, Nani, mas de uma forma geral, as pessoas adoecem por conta de padrões mentais, Sim. né? E outra coisa, quando eu falo opcional, também tem que ver o seguinte, ó. Uma pessoa que se identifica com o seu ego, eu posso dizer eu que é opcional, e tu e quem está assistindo hoje pode dizer que é opcional, porque já sabe que acima do ego, acima da identidade, tem outra forma de ver as coisas. Mas quem não conhece isso, não tem essa opção. Que essa história é isso quando tu fala nesse outro nível? Quem está inconsciente e se identifica com todos esses aspectos do ego e do comportamento, das capacidades, não sei o quê, na verdade, essa pessoa não tem acesso à opção. Sim, daí como se tivesse o fim, é o fim da minha vida, não tem buraco sem fim. Tu que trabalha com saúde vai saber muito melhor que eu que se as pessoas conhecessem isso que a gente está falando agora, efetivamente a carga de ansiolítico que as pessoas tomariam seria muito menor. Ia sobrar uma parcela muito pequena das pessoas que tem um problema bioquímico que não produz serotonina ou que não produz algum neurotransmissor e entra num estado crônico de depressão, coisa assim, né? Assim como muitas das pessoas que acham que tem um problema hormonal ou um problema metabólico, na verdade não tem um problema metabólico, tem um problema comportamental, né? Então, mas imagina, a pessoa consegue ter essa consciência e não consegue... E outra, Fábio, hoje cada vez mais a ciência tem comprovado que esse padrão comportamental, ele também é capaz de gerar doenças físicas, fisiológicas e reais. Exatamente, psicossomático total. Foi comprovado, isso cada vez mais.
cada vez mais. E ali, né, mostra que de coisas que a gente assiste, artigos científicos que a gente lê, de que sim, o mindfulness, no caso, que é o que a gente está conversando hoje, a meditação e o entendimento desse poder de observar, porque é um poder, gente. A gente consegue fazer isso, a gente tem a possibilidade de fazer isso. E vira um poder mesmo de se organizar, se observar e tu consegue reprogramar. Inclusive, sei lá, como eles dizem, né? Sair disso aí. E olha, outra coisa que a gente acabou conversando hoje de tarde, que foi um insight super bom, né? Entre eu e tu, qual é a diferença, né? Do ponto de vista observador? Nenhuma, né? Sim. Aliás, entre eu, tu e o resto da população mundial, nenhuma. A diferença tá da identidade para baixo, né? Sim. Então, todas as crenças, todos os comportamentos, em tudo aquilo que a gente falou hoje durante a live. que vai mudar. Todos no ímago do ser, sei lá como é que a gente pode dizer, lá no topo, todos somos observadores, né? Exato. Então, é muito importante ter essa presença. Isso aí a gente resolve com presença, né? Quando a gente começa com problemas na cabeça, a gente tem que dar um passo para trás ou um passo para cima e olhar aquilo de fora e com presença, tá? Mas exatamente neste exato momento, neste presente momento, qual é exatamente a situação? Entendeu? Tem o que exatamente aqui que eu tenho que endereçar, Muito. né? E a qualidade do futuro depende da qualidade da tua consciência no presente. Sim. Por isso que a prática do mindfulness e a prática, a vigia, digamos assim, constante sobre esse aspecto do tipo, olha como eu estou pensando mal de mim agora, né? E vai definir depois o teu percurso, porque vai te permitir de uma forma muito melhor tomar decisões muito mais. Inclusive os instantes seguintes, que é o futuro. O futuro não é amanhã, ou à noite, ou 5 anos. O minuto seguinte já é o futuro. Tanto o Tolle, quanto o Michael A. Singer, como o Chopra, todos eles são enfáticos ao dizer que é o seguinte, ó, tanto o passado como o futuro são uma abstração da mente só, porque eles ainda não aconteceram e nunca ninguém que se soube tenha... Sim, o passado não aconteceu. Não, o passado já aconteceu, já acabou. Tu não consegue ir lá atrás e mudar alguma coisa, né? Sim. E o futuro, mesma coisa. Né? A gente tem essa percepção como se fosse uma pilha de momentos presentes que acabam por formar uma linha, né? Aí tem aquela percepção de que existe um tempo, mas na verdade é só uma abstração mental. Não que o teu passado não tenha existido. Ele já existiu, já houve. Já não há mais. Entendeu? E o teu futuro, mesma coisa. Só que é pra frente. Né? Aquela batatinha que tu comeu, tu já comeu, já digeriu, já foi, já passou. E parte dela ficou no quadril. A pança de muffin. 5 segundos na boca, 15 anos na bunda. Como é que está de tempo aí? Já passou, meia hora frouxo. Já passou 1 hora, né? Não, sério, Fábio. Deu 1 hora? São 22h57. A hora que começou a subir os coraçãozinhos ali já tinha dado 30 minutos. Hoje eu tô sem relógio, ó. Por isso quando deu 29h50 e poucos eu já falava. Mas quando eu olhei. Tá bom, Fábio, muito obrigado. Quando eu olhei a hora também já era 15 para as 10. Daí eu pensei, pronto, agora já foi, né? E acordar os autores todo do Mindfulness, daí passa 5 horas.
Cara, mas é isso, eu acho que tem muito mais para se falar disso, mas de uma forma sucinta e resumida, eu acho que é importante. Sucinta e resumida. Sucinta e resumida, lembra? Foram muitos livros, Sim, cada muitos livro anos. Mais de 10 anos a gente conseguiu falar em uma hora. deve ter aqui 150 anos em uma hora. Então foi uma compactação de informação assim que eu espero que tenha despertado mais curiosidade. Duvidem e vão Sim, ler e sim. vão trazer mais informação e vão me chamem para a gente debater, porque eu vou aprender e vocês lendo, vocês também vão Ótimo. aprender, né? E se formos todos a ler e estudar sobre esses assuntos, eu trouxe 150 anos de informação aqui em uma hora. Imagina se 10 pessoas fizessem isso, eram mais de 1000 anos de informação, né? Sim. Agora eu lembrei do Alfredo falando: Meu Deus, bota esses dois juntos, é a hora que não acaba. Beijo, deixa eu ir, cuidar da minha vida. Vai, Observando, observando, observa. ó, fora e assiste Doutor Estranho. Beijo nas Valeu. crianças. Beijo, até. Tchau.